Saudações, meus alunos! Chegou a hora de falarmos de Mendel. Gregor Mendel foi um monge agostiniano que ficou conhecido como o pai da genética, porque foi o cientista que conseguiu desvendar as bases do conhecimento sobre os mecanismos de herança. Para isso, ele, que era encarregado de cuidar do jardim do mosteiro, começou a realizar cruzamentos entre ervilhas, observando algumas características da planta e como elas ocorriam na descendência. Quais eram os fenótipos que se expressavam, em que quantidades. Algumas características que Mendel usou foi cor da semente, forma da semente, cor da vagem, forma da vagem, cor da flor, posição e altura da planta. Então, a partir disso, vamos ver se a gente consegue dar os primeiros passos aí nesses experimentos que definiram a primeira lei conforme os estudos de Mendel. Para facilitar para a gente, eu vou introduzir aqui novos conceitos que vão ser úteis para a gente analisar melhor os experimentos de Mendel no início do seu trabalho. Então veja, primeiro, Mendel não conhecia o termo gene, assim como não conhecia diversos outros termos conceituais que foram criados à medida que os estudos em genética deram continuidade. É bom lembrar que Mendel viveu no século XIX, entre os anos de 1822 a 1884, e depois disso seus estudos foram praticamente esquecidos e depois foram retomados já no século XX. Só a partir daí o crédito a Mendel foi reconhecido como sendo o pai da genética. Então, Mendel não conhecia o termo gene. Ao se referir às informações responsáveis pela expressão das características, ele usou o termo fator. Ok? Então, fator, para todo efeito, vamos raciocinar como sendo o gene, caso eu venha utilizar esse termo também seguindo o raciocínio de Mendel. Mendel conseguiu perceber que essa informação se estabelece a partir de pares de fatores que a gente sabe que são genes alelos. Tá? E nesse contexto, à medida dos cruzamentos que ele ia realizando, ele percebeu que muitas vezes um fator parecia ter prevalência sobre outro. Por exemplo, você tem um fator que corresponde a uma cor preta e outro à cor branca. Quando eles formam um genótipo, o indivíduo que herdou esse par, em vez de expressar uma mistura do preto com o branco, expressava somente o preto ou expressava somente o branco. Então, essa prevalência foi percebida por Mendel. E é daí que nasce o conceito de genes dominantes. Tá? E nesse caso, um gene dominante teria uma letra maiúscula para representá-lo e aquele gene não dominante uma letra minúscula. Quem não é dominante é chamado de recessivo. Dentro da genética, essa é a primeira regra que nós vamos aprender, a herança com dominância. Então, temos aí genes que são dominantes e vão ser representados por uma letra maiúscula, que eu vou botar aqui um azão. E genes recessivos. Vou representar com a letra minúscula azinho. Quando o indivíduo herdar esse par aqui, que seria heterozigoto, vai haver expressão do fenótipo correspondente ao azão, uma vez que ele é dominante em relação ao seu alelo. Eu comentei também que Mendel não criou o termo gene, na verdade ele chamava de fator, mas se refere à mesma coisa. Um outro termo que Mendel utilizou foi puro para indivíduos que apresentam fatores iguais, ou seja, genes alelos iguais, e híbrido, quando ele apresentar genes alelos ou fatores diferentes no genótipo. Nós sabemos que quando o genótipo apresenta genes alelos iguais, eles são homozigotos. Quando apresenta genes alelos diferentes, eles são heterozigotos. Então, para Mendel, puro corresponde a homozigoto, e híbrido corresponde a heterozigoto. Com esses conceitos, dá para a gente analisar melhor os primeiros experimentos de Mendel. Vamos lá.